Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado Volume 1. E hoje vamos passear um pouco nos gêneros musicais brasileiros. MPB, música popular brasileira. Então, vai surgir aí no período colonial e ela também sofre a influência de vários estilos musicais, sendo eles do século XV e século XVIII. Bom, antes mesmo da gente compreender a música popular brasileira, nós tínhamos aí as cantigas populares portuguesas, né? Oriundas aí de uma musicalidade de origens das matrizes africanas, né? Das fanfarras militares, músicas religiosas e também músicas eruditas europeias. Então, e compreendem que a música popular brasileira formou-se por meio de várias influências, né? Um compilado cultural. Antes mesmo, nós tivemos aí a influência indígena. Então, antes dos portugueses, tínhamos já os índios com seus cantos e sons tradicionais. Então, a música popular brasileira, ela querendo ou não, né, sofreu realmente essa grande influência dos nossos nativos, dos índios. E aí, na segunda metade do século XIX, nós vamos ter a influência, o surgimento do choro, que é uma dessas composições ricas em melodia e também até mesmo improvisadas por vezes. Então, o choro, por que ele é considerado choro? Porque ele nos transmite uma sensação de tristeza e também melancolia. E toda essa sensação de tristeza e melancolia eram transmitidas pelas notas executadas no violão. Então, como representantes aí do choro, nós tivemos Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha, né, que foram um dos maiores compositores de choro. Chiquinha traz aí a música famosa, né, Marchinha Carnavalesca. Para alguns alunos ela vai ser uma música desconhecida, mas dependendo da cultura de alguns, né, de ter influências desse meio, vão conhecer também aquela música Abre Alas, certo? Ela foi aí composta em 1899. Já Pixinguinha, né, surge aí com a música composta, né, com o nome de Carinhoso. Bom, essa relação da história do choro com a chegada da família real no Brasil, ela tem toda uma temática por trás de tudo isso. Mas qual seria essa relação? O porquê que essa relação musical, né, casou diretamente com a chegada dessa família? Bom, pessoal, é nesse período exatamente que a família real chega com os instrumentos que fazem toda a diferença da música popular brasileira com, né, a realidade em que se vivia naquele período. Então, nós vamos ter aí a chegada dos instrumentos piano, clarinete, flauta, bandolim e também o cavaquinho. Então, essa é a grande relação entre música, história do choro, e a chegada da família real. Pessoal, e após o choro, nós vamos ter aí o surgimento, né, de um estilo musical muito comum entre nós, o samba. Então, é no século XX que surgem aí as raízes dos grandes sambistas. Então, nós vamos ter misturas de estilos musicais e influências da cultura africana no Brasil. Então, quais foram os instrumentos, os principais instrumentos utilizados no samba na composição? Tanto o violão quanto o cavaquinho. Então, o samba, ele surge com uma intenção, né, narrativa de vida e também narrar o cotidiano daquelas pessoas carentes que viviam nas metrópoles, nas grandes metrópoles. Então, o que essas famílias faziam? Certamente elas manifestavam algumas ações, e essas ações eram populares das raízes da cultura brasileira. Além do samba, nós vamos ter também aí a bossa nova, surgindo em 1950 na cidade do Rio de Janeiro. Então, ela trouxe com sua linguagem artística, musical, a influência da história da música popular brasileira, mas também, né, o derivado da influência do jazz americano. Então, a bossa nova, ela não surge sozinha, apenas do samba, ela também sofre influências dos Estados Unidos.
Vocês sabem que o conhecimento em arte, cultura e música popular brasileira é de uma diversidade enorme. Então, tudo que a gente falar aqui ainda é pouco para vocês aprenderem sobre o conteúdo. Então, é necessário que se pesquise um pouco mais para que a gente consiga compreender todo esse contexto cultural, social, de uma maneira mais ampla. Então, pessoal, eu convido vocês agora a tentarem, né? Colocar na prática e refletir um pouco sobre o conteúdo há pouco explicado. Então, na questão 1, ele solicita aqui, dos gêneros musicais brasileiros que estudamos nas aulas, qual deles despertou em você o maior interesse? Então, você pode me explicar aí um pouquinho. Caso você ainda tenha dúvida, você também pode fazer suas pesquisas, né? Para clarear um pouco mais o seu gosto e o seu interesse. Na questão 2, quais gêneros você já conhecia ou gosta? Se você não conhecia, qual você gostaria de conhecer? 3. Para você, a música brasileira é melhor que a música estrangeira? Por quê? Por que você acredita? Se sim, né? Por que você acredita que a música brasileira é melhor que a estrangeira ou vice-versa? E na questão 4, você vai me falar um pouquinho sobre a opinião, sobre sua opinião sobre as músicas atuais. Então, nós temos aí vários estilos, né, musicais que surgiram a partir de todos esses outros já mencionados. Então, pessoal, fico à disposição para sanar qualquer dúvida que venha a ocorrer.